terminei a carreira aqui de pontos baixos, trabalhei pontos baixos por todo o tapete e aqui finalizei com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, agora eu vou girar o tapete para cá e vamos começar agora a produzir o bico. Então, eu prendo o fio amarelo na agulha e aqui depois da alça eu vou contar o primeiro ponto baixo e no segundo eu vou fazer um ponto baixo. Subo 2 correntes e faço mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. O último ponto aqui desse bloco eu vou fazer quando eu vier terminando essa carreira. Então, farei 5 correntes, salto 5 pontos aqui na base e no sexto volto a trabalhar um bloco então com 5 pontos altos. Ficará dessa forma. Faço mais 5 correntes, salto 5 pontos aqui na base e no sexto mais um bloco. Novamente 5 correntes e no sexto ponto faço mais um bloco. Mais 5 correntes, no sexto ponto, faço outro bloco. Então, aqui eu tenho a frente aqui com 5 blocos. Novamente, 5 correntes. E aqui, na parte oval, eu vou saltar apenas 4 pontos de base. E no quinto, volto a trabalhar o meu bloco. Fica então assim, dessa forma. Vou continuar então trabalhando aqui na lateral. Vou fazer mais 3 blocos de 5 pontos altos, sempre com 5 correntes de separação. E aqui na base, vou saltar apenas 3 pontos agora. 3 pontos aqui na base. E aqui na lateral, eu salto novamente 4 pontos, ok? Vou fazer e já mostro pra você. Aqui estará então a nossa lateral, trabalhada com 4 blocos. Já fiz o primeiro bloco aqui da parte de cima. Saltei apenas 4 correntes aqui. Depois do nosso bloco aqui, eu vou fazer apenas 4 correntes de separação, saltar 3 pontos aqui
na base e faço um ponto alto, no próximo ponto um meio ponto alto e no próximo faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora venho trabalhando um ponto baixo em cada ponto de base e vou descer aqui por toda a parte interna aqui da nossa capa e vou voltar aqui trabalhando da mesma forma desse lado aqui, só que fazendo o contrário. Então, vou começar aqui já nesse ponto com 2 pontos baixos, 2 pontos baixos, um meio ponto alto e depois um ponto alto e faço a mesma sequência de blocos até chegar aqui do outro lado. Então, vou fazer e já mostro para você como ficará já essa carreira então finalizada. Já finalizando a nossa carreira, depois da última alça de correntes, eu vou fazer um ponto alto e fechar com ponto baixíssimo aqui na segunda corrente que iniciamos aqui o primeiro bloco. Então, agora eu tenho esse bloco completo com os 5 pontos altos. Aqui eu vou cortar o fio. Esse fio aqui já pode ser arrematado. Nosso tapete, então, ficará assim. Então, nessa parte interna, depois de fazer um ponto alto, um meio ponto alto e 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, eu vim trabalhando aqui com pontos baixos e aqui no primeiro ponto, para chegar aqui na parte de cima, então eu fiz novamente 2 pontos baixos juntos, um meio ponto alto e um ponto alto. Fiz apenas 4 correntes aqui nessa alça e saltei 3 pontos aqui na base e voltei a trabalhar os meus blocos aqui normalmente até chegar aqui, certinho? Então, vamos lá. Vamos agora começar a trabalhar a segunda carreira do bico do nosso tapete. Então, com o fio natural, eu prendo o fio aqui na agulha e no ponto do meio aqui do bloco, faço um ponto baixo. E aqui na alça, vou fazer 9 pontos altos. Depois de fazer os 9 pontos altos, eu vou prender aqui no ponto do meio do bloco com um ponto baixo. E aqui nessa alça que eu tenho aqui na lateral, vou fazer então agora 13 pontos altos. Com meu bloco já, aqui o leque com 13 pontos altos, eu vou prender com ponto baixo no ponto do meio do próximo bloco. E agora eu vou trabalhar aqui sempre leques com 9 pontos altos. Serão sempre 9 pontos altos aqui dentro de cada alça e sempre presos com ponto baixo no ponto do meio dos blocos. Aqui nessa lateral, faço novamente 13 pontos altos e vou subir nessa lateral aqui na parte de cima do tapete, vou fazer também 13 pontos altos. E nesse próximo aqui, eu volto já mostrando para você como trabalhar essa parte de cada nosso tapete, ok? Depois de fazer os 13 pontos altos aqui,
na alça aqui da lateral, aqui em cima nessa última alça, eu também vou fazer 13 pontos altos. Agora eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto de base aqui da parte interna. E vou fazer o último aqui, nesse último ponto aqui, antes do meio ponto alto, vou fazer dois blocos aqui de 13 pontos altos aqui na primeira alça, prendo com ponto baixo aqui no bloco, faço 13 aqui novamente e completo essas duas que faltam aqui com 9 pontos. Então, eu vou terminar essa carreira e mostro para você como ficará, ok? Aqui eu tenho já a carreira já finalizada. Finalizei com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciamos. Certinho? Então, agora vamos trabalhar com o fio laranja. Vou prender o fio na agulha e aqui no ponto do meio do nosso leque faço um ponto baixo, duas correntes e aqui no próximo ponto baixo, aqui que está aqui na base do bloco, vou fazer um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto, formando assim um V. Faço novamente 2 correntes e prendo no ponto do meio do próximo leque. Faço 2 correntes e no próximo ponto baixo faço novamente um V, com um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto. Aqui na lateral, que o nosso bloco é maior, então eu faço 4 correntes e prendo no ponto do meio do bloco. Aqui no sétimo ponto, faço novamente 4 correntes e passo para o próximo bloco, fazendo novamente um V, mais 2 correntes e prendo com ponto baixo no próximo leque. Então, aqui eu tenho, vou fazer então mesmo por toda a carreira. Aqui nos leques menores, vou sempre trabalhar 2 correntes de separação, e aqui nos leques aqui maiores, de 13 pontos altos, eu faço então 4 correntes para prender ao meio do leque com ponto baixo. Vou fazer por toda a carreira e quando chegar aqui em cima, nesse último leque, mostro para você então como vou trabalhar, ok? Já voltamos então. Chegando aqui na parte alta aqui, na parte de trás, então eu tenho 2 leques de 13 pontos altos. Então, fiz aqui 4 correntes, prendi com um ponto baixo, faço novamente 4 correntes e aqui no próximo ponto baixo vou fazer o V com um ponto alto, 3 correntes mais o ponto alto, faço novamente 4 correntes, prendo aqui no ponto do meio e agora aqui
Nessa última parte, vou fazer então 6 correntes. E prendo no próximo ponto baixo. Dessa forma aqui que ficará. Agora, na parte interna, eu trabalho um ponto baixo em cada ponto de base. E volto mostrando para você já nesse lado de cá, ok? Chegando aqui no último ponto baixo, aqui da parte interna, faço então 6 correntes e prendo no ponto do meio do leque. Faço 4 correntes e aqui agora faço um V. Mais 4 correntes. E prendo com ponto baixo no ponto do meio do leque. Mais 4 correntes e faço novamente um outro V. Agora 2 correntes. Faço um ponto baixo, mais 2 correntes, e no próximo ponto baixo da base trabalho um V. Mais 2 correntes e fecho com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciamos a carreira. Então, aqui eu já posso cortar o meu fio. Então, ficará aqui dessa forma. Ok? Esse fio aqui, então, já posso arrematá-lo. Terminada, então, aqui a nossa carreira, cortei o fio e arrematei. Agora, vamos voltar a trabalhar com fio natural. Então, eu prendo o fio na agulha e faço um ponto baixo em cima do ponto baixo que eu tenho aqui na base do leque. Faço uma corrente e dentro do V trabalho 9 pontos altos. Que tenho 9 pontos altos. Aqui na lateral, onde eu tenho um espaço maior, então eu faço 4 correntes e prendo com ponto baixo no ponto baixo de base. Novamente 4 correntes. E no V faço novamente 9 pontos altos.
mais uma corrente e prendo com um ponto baixo no próximo ponto baixo da base. Faço uma corrente e volto a trabalhar dentro os 9 pontos altos. Vou fazer o mesmo por toda a carreira. Aqui na lateral, eu vou fazer 4 correntes novamente, ponto baixo e 4 correntes, e aqui, onde nós temos os leques menores, você sempre vai fazer os 9 pontos altos e depois apenas uma corrente, prenda com ponto baixo. E vou fazer o mesmo por toda a carreira, e quando eu chegar aqui, eu mostro para você novamente como eu vou fazer, ok? Aqui no alto, já no nosso tapete, depois do último leque de 9 pontos altos, eu faço 4 correntes, prendo aqui com ponto baixo, no ponto baixo de base, faço mais 4 correntes e prendo aqui no próximo ponto baixo que eu tenho depois então do leque. Então, ficará dessa forma. E desço aqui pela parte interna, fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. Aqui desse lado vai ser da mesma forma, vou vir trabalhando um ponto baixo. Quando eu chegar aqui no último ponto baixo, faço 4 correntes, prendo aqui no ponto baixo, aqui no leque, mais 4 correntes e começo a trabalhar os nossos novos leques dentro já do V, ok? Vou finalizar então a carreira e mostro para você como ficará. Aqui eu tenho a carreira já finalizada. Finalizei com ponto baixíssimo, aqui no primeiro ponto baixo que iniciamos. E agora vamos trabalhar a última carreira do bico com o barbante verde. Então, eu prendo o fio na agulha e no ponto do meio aqui do nosso leque, faço um ponto baixo, faço 4 correntes e no mesmo ponto de base faço mais um ponto baixo, 7 correntes e prendo com ponto baixo no mesmo ponto de base, mais 4 correntes e um ponto baixo no mesmo ponto de base. Então, tenho aqui a primeira folhinha. Faço 3 correntes. E aqui, logo depois do leque, antes do ponto baixo, faço um ponto baixo alongado, pegando as 2 últimas carreiras juntas. 2 correntes e logo depois do ponto baixo faço novamente um ponto baixo alongado. Faço 3 correntes e volto a trabalhar mais folhinhas. Aqui com as folhinhas já prontas e aqui eu estou então naquela parte onde eu tenho mais pontos aqui na lateral. Então, 3 correntes, um ponto baixo alongado, faço uma corrente e aqui no ponto baixo vou trabalhar então uma sequência de folhinhas, só que agora são 5 correntes. 8, 9,
e mais 5. Sempre presas com ponto baixo no mesmo ponto de base. Então, faço uma corrente, um ponto baixo alongado, 3 correntes e ponto baixo no meio do próximo leque. Ficará assim. Ok? Então, eu vou fazer a mesma sequência de folhinhas por toda a extensão aqui do nosso tapete. Quando eu chegar aqui na lateral, vou trabalhar novamente as folhinhas aqui no ponto baixo, com 5, 8 e 5 correntes, e volto mostrando para você como farei aqui na parte de trás. Aqui no alto do nosso tapete, no canto eu fiz em cima do ponto baixo umas folhinhas com 5, 8 e 5 correntes. No próximo leque, trabalhei folhinhas com 4, 7 e 4. E aqui nesse último ponto baixo, então vou fazer mais uma sequência de folhinhas. Então, faço 3 correntes, prendo com ponto alongado antes do ponto baixo, faço uma corrente e no ponto baixo vou fazer uma sequência de 5, 8 e 5 correntes, sempre presas com ponto baixo aqui no mesmo ponto de base. Terminada aqui a folhinha, faço 2 correntes, prendo aqui nessa alça aqui com ponto baixo alongado, aqui no meio da alça, faço mais 2 correntes e prendo aqui no primeiro ponto baixo aqui da parte interna e venho agora trabalhando um ponto baixo em cada ponto de base por toda essa parte interna aqui do tapete. Quando chegar aqui no último ponto baixo do lado de cá, vou fazer novamente 2 correntes, fazer um ponto baixo alongado prendendo essas 2 alças aqui, mais 2 correntes e volto a trabalhar a sequência de folhinhas. Então, volto já mostrando para você essa carreira já finalizada. Terminei então aqui a carreira, aqui a parte de cima como ficou. Terminei aqui com ponto baixíssimo, no primeiro ponto baixo que iniciamos, e cortei o fio e arrematei. Então, aqui nós temos já o nosso tapete já pronto. E agora eu vou aplicar nele a flor Ju Medina com galho de folhas e botão. Então, esse aqui vai ser o único dos tapetes que eu vou colocar a flor, então, atravessada. Porque esse tapete aqui é um tapete onde as pessoas pisam muito pouco nele. No do lavabo, eu coloco ele aqui em uma das laterais, para que não ocorra da pessoa pisar na flor. Como esse aqui, as pessoas não pisam normalmente nesse tapete, eu vou posicionar então a minha flor aqui dessa forma, com o galho atravessado pelo tapete. Vou
colocar algumas agulhas e alfinetes aqui para que ela não saia do lugar e vou costurá-la. Como já ensinei a costura já na capa e no tapete, já não vou ensinar, mas volto já mostrando para você como ficará então já com a flor já costurada, ok? Aqui está então o nosso tapete já finalizado com a flor já costurada. Vou colocar aqui mais próximo para você poder observar melhor. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Então, nos vemos então nos nossos próximos vídeos. Beijinhos e até mais!